Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns mitos que pairam sobre a ideia da bruxaria e dos cursos de bruxaria, né? Olá! Quando a gente começa a falar sobre a bruxaria, principalmente quando a gente se propõe a fazer um curso, dar um treinamento, é muito comum que existam dois tipos de preconceitos ou de ideias que já preconcebidas, digamos assim, não é a mesma coisa, né? Mas a ideia que, primeiro a ideia negativa de que a bruxaria tem a ver com o mal, satanismo, ou que as bruxas fazem coisas para o mal, as ideias que foram plantadas, né? As ideias que são contrárias à bruxaria. Mas também existe um outro lado, que são as ideias que até a mídia, ou até mesmo os próprios bruxos, vão deixando transparecer que sejam relacionadas com a bruxaria, que não é. Então, por exemplo, você assiste um filme Harry Potter, então às vezes as pessoas falam, mas vocês vão sair voando de vassoura? Vocês vocês viram lobisomem, viram vampiros? Ou então, a ideia de que, eu acho que também é tão ruim quanto, que só de você fazer, sei lá, toda lua cheia você acender uma vela branca, ou toda lua nova você acender uma vela preta, ou então quando você pega e faz alguns feitiços na sua vida, você já se tornou uma bruxa e pronto, né? E o que mais me aparece são as pessoas que falam assim, tá, gente, eu fiz tudo isso e não virei, né? Porque, assim, quando a gente cria um curso de bruxaria, existe no conceito de um curso, né, você colocar aspectos históricos, você falar um pouco sobre as divindades, né, as mitologias, as várias mitologias existentes, os tipos de divindades, os aspectos práticos, né? Então, assim, a bruxaria, o que a gente lida, quais são nós fazemos feitiços, fazemos magias, fazemos rituais, esses rituais envolvem o quê? A influência da parte da astrologia, o uso de cristais, de ervas, que são sempre para nós como linguagens, né? E as pessoas ficam na expectativa de que seja um aprendizado convencional, intelectual, né? Então, assim, eu preciso ter mais conhecimento, porque eu ainda não virei. Então, o que são esses outros conhecimentos, né? E, por outro lado, existem outras religiões que lidam também com magia e que o poder vem das entidades, né? Então, as pessoas, elas também não têm às vezes não têm a preocupação do conhecimento histórico, filosófico daquela religião, mas sim, alguns têm, sim, tem gente que é séria também nessas outras religiões, mas que fica muito na ideia de que você vai trazer um poder, vai trazer uma informação, uma dica só do plano espiritual. Então, as pessoas elas acabam tendo uma postura muito parecida com as outras religiões mais tradicionais, que é você só frequentar um lugar e alguém te fala, agora faz isso, agora faz aquilo. Numas seria um padre, um pastor, um sacerdote, e noutras seria alguém incorporando uma entidade, um ser que vai falar a respeito também, e o poder, a força vem desse ser. A bruxaria, a gente tem a crença, né, que existem seres, existem as entidades, existem as divindades, existem seres desencarnados, né? Quando a gente chama de divindade, a gente está falando de seres que nunca encarnaram, né?
São seres que não estão no nosso processo evolutivo, elas são seres que, primordiais, né, os criadores. E a gente acredita que quando a gente desencarna, a gente se torna espírito, e esse espírito pode vir a reencarnar, mas ele pode também aparecer, dar algum recado, sabe, para mim é muito comum, vésperas de aniversário, períodos agora de Halloween, as pessoas já falecidas às vezes aparecem, fica, né, que a gente homenageia, né, os ancestrais, então eles, é um período mais comum que eles apareçam, mas a força, né, a gente tem muito consciência de que, mesmo que a gente possa ter alguma orientação, se a gente não se desenvolve, a gente não acessa. Porque quando você parte do princípio que você tem que evoluir, e evoluir não é obedecer os 10 mandamentos ou fazer alguma coisa, não, a gente tem... Gente, do mesmo jeito que a gente tem que aprender, antigamente, se você era alfabetizado, você já tinha uma grande vantagem. Hoje, se você não, além de alfabetizado, não souber o inglês, não souber uma linguagem de computador, não souber, você não está também, você está quase que a mesma coisa que analfabeto. Então, a gente, a humanidade está evoluindo tecnologicamente e a gente tem que evoluir emocionalmente, espiritualmente, a gente vai acessando mais coisas, né? E as pessoas quando vêm aqui, eu até lancei essa pergunta para os alunos, falei assim, gente, entre as expectativas que vocês tinham e a realidade, aquilo que vocês vivenciaram no curso, né, o que vocês veem de diferente, né? E as pessoas falam assim, eu pensei que fosse um misto de aula de história com um misto de artes, de culinária, a parte artística, a parte de criar os feitiços, de fazer as coisas, né, que a gente chama de arte, né, e que ficasse nisso, e aí toda a força seria você organizar objetos, instrumentos e no dia certo, na hora certa, uma combinação dedicada a determinada divindade, e a divindade vai resolver. Então, assim, é como se você fosse um jeito de só... o poder está nas coisas e sempre vai ser alguém de fora, né? Você não tem essa força, você não está se desenvolvendo. E aí a gente não olha para si, né? As pessoas não olham para si mesmas, né? Não olham para si mesmas e não percebem que, assim, que elas têm capacidades, né? Quando a gente começa a trabalhar com os sonhos, quando a gente começa a trabalhar com a meditação, com a jornada xamânica, a gente começa a acessar informações e ter contatos e aprendizados que são aplicáveis nas nossas vidas, né? Não é devaneio, tá? Sim, você precisa entender a linguagem. Leva um tempo para você começar a entender essas linguagens, porque são simbólicas. E no treinamento, você vai tendo... esse treinamento, gente, no treinamento de bruxaria, poderia ser algo natural, né? As pessoas falam assim, tem lugares que falam que o bruxo, a pessoa pode fazer a auto-iniciação, pode se desenvolver sozinha. Em tese, sim, porque você tem os recursos, todo mundo tem esses recursos. Mas, em primeiro lugar, quando você não tem nenhuma orientação, nenhum suporte, você não vai saber como começar, né? Você pode se apoiar em livros, mas assim, tanto sites, quanto vídeos no YouTube, quanto livros mesmo, você não descrevem o processo. Às vezes, alguns livros que são de romance, né, ainda tem alguma coisa que
descreve um pouco o processo de cada um, mas esses processos não são replicáveis, né? A gente compra um livro tipo o Diário de um Mago e aí todo mundo quer fazer a viagem para Compostela achando que vai virar bruxo de ter ido para Compostela, gente. Né? Ele teve um mestre que o acompanhou e ele estava num processo de desenvolvimento e na viagem houve uma confrontação com alguns aspectos de sombra dele que aí ele se tornou merecedor da espada, mas assim, não é viajar para Compostela que vai transformar alguém em bruxo, né? Pode ser um passeio bacana, pode ser uma coisa bonita, existe uma energia de buscadores no local, né? Então, sim, algumas pessoas vai sentir que ali tem uma energia, como seria também uma igreja, como teria todos os locais que são dedicados a um aspecto espiritual ou intelectual, eles vão adquirindo uma aura, né? De tudo aquilo que as pessoas vivenciaram naquele lugar, né? Então, sim, você pode ir para Stonehenge, você pode ir para Monte Shasta, enfim, e você vai ter, além da energia do lugar, né? Aquela energia que às vezes, o lugar tem realmente a gente fala em centros de poder, né? A gente fala, tem a tese dos chakras da Terra, e locais que seriam energeticamente mais fortes, né? Então, sim, mas o local tem uma força, não é você, e não faz ninguém virar, né? O virar tem que ter a primeira é afinar a capacidade de enxergar, afinar a capacidade de detectar, validar, porque, e gente, eu que tive o meu desenvolvimento, eu até tive alguma assistência, mas a grande parte do meu processo foi pessoal, individual. Precisei, muitas vezes precisei, quando já estava dando aula, pelo feedback de alguns alunos, algumas experiências que eles tinham, que foram validando algumas experiências que eu tinha. Porque a gente vai tendo experiências que são bem não tem livro, não tem lugar nenhum, você fala, né, a gente, o que é isso, né, a gente faz, mas a gente está buscando, então a experiência, ela tem, ela acontece, e quando você está num grupo, ou quando você tem um suporte, é mais fácil alguém te falar, olha, é isso mesmo, isso aqui é assim, assim, assado. Alguém que já vivenciou, a pessoa não se sente desamparada nessa busca, né? A grande vantagem de você ter um coven, ter um mestre, é você ter um suporte, né? Alguém que já caminhou, alguém que sabe o trajeto e facilita para você a leitura, a capacidade de entender, não, essa experiência representa isso, aquela experiência, sabe, você não vai ter as suas quedas, as suas situações em que você perde conexão com o plano espiritual, você sofrer ataques, você, sabe, são situações que a gente vivencia que você não encontra, você não tem um amigo para você conversar que vai ter tido uma experiência parecida. Né? E é por isso, inclusive, que a gente fala, você vai entrar num universo que você precisa dar continuidade, não tem como você experimentar um pouquinho e largar. Você vai estar cada vez mais entrando, é desenvolvimento de consciência. Quando a gente fala de desenvolvimento de consciência, para quem está desenvolvendo a consciência, parece que eu estou falando uma coisa óbvia. Mas para quem não tem noção do que isso significa, fica parecendo uma palavra só, sem vazia. É a capacidade de perceber as coisas, né? Você tem é difícil explicar. Você tem vamos supor que você, quando você tinha 15 anos, para você, sei lá, assistir filme para maiores de 18 anos era assim, nossa, né? Para assistir um filme para maiores de 18 anos. Quando você tem uma vida adulta e você vai assistir esses filmes para maiores de 18 anos, você fala, ai, gente,
né? Não, sabe, não tem história às vezes, fica uma coisa que você fala também, assim, não tem, você teve uma percepção de si mesma diferente, e aquilo que você imaginava de uma coisa, você percebe que não é aquela coisa, né? E percebe que é muito mais do que o que você pensava, né? É muito mais. Vou dar um exemplo. É comum que as pessoas que procurem a bruxaria, elas tenham umas expectativas delas, né? Então, eu quero trazer fulaninho de volta. Eu quero resolver a minha questão financeira. São os assuntos mais comuns para as pessoas. E aí a gente pensa assim, tá? Quando você se desenvolve e você percebe melhor a si mesma, você vai ver que o fulaninho não é para você. Você vai ver que você pode até fazer alguma coisa e aquela pessoa ficar com você, mas vai ser só para você sofrer. É só para você depois ser abandonada, ser traída, enfim. Você está forçando uma situação para uma coisa que não era para ser. Agora, quando você começa a ter contato com a sua verdadeira natureza, acontecem duas coisas. Primeiro, você começa a perceber que aquela pessoa não é para você. E a segunda coisa, você vai atrair uma pessoa que é para você. Você está pronta para atrair alguém que seja de acordo com a sua natureza. A gente é bombardeada no mundo por valores, né? Então, sei lá, rapazes parecidos com Brad Pitt, Tom Cruise, sei lá, na minha época o Sting, né? Os moços são os bonitos. As moças, tipo Marilyn, sei lá, Angelina Jolie, e aí parece que você tem que ter alguma coisa assim, né? E isso em termos de beleza, mas também em termos de situação financeira, situação de estudo, status, ambientes que frequenta, e você vai pegando aquelas coisas que são fatores externos. Então você não está traduzindo para você. A magia magia não é você fazer o que você quer quando aquilo que você está querendo não é seu, não é a sua natureza. A gente fala dentro da bruxaria que uma das etapas difíceis de a gente alcançar é saber qual é a sua vontade verdadeira. Porque a gente pensa que, eu vi na televisão que está saindo tal iPhone e tal, eu estou querendo esse iPhone. Gente, você tem prioridades na sua vida que são mais importantes para o seu desenvolvimento, para a sua realização, sabe? Quantas pessoas preferem, sei lá, viajar, fazer um intercâmbio, fazer alguma coisa, do que ter determinado aparelho. E isso a gente não percebe, né? Então, quando a gente fala na bruxaria, tem que existir um processo para dentro, né? Esse processo para dentro de autodescoberta é o processo mais difícil. Autodescoberta e autossuperação é o processo mais difícil, porque a magia, ela é consequência. Na verdade, a magia era para ser algo totalmente natural, era para ser assim, se eu estou conectada com a minha natureza, então agora eu estou precisando de tal coisa naturalmente vai aparecer na minha vida. Nisso seria o certo. Mas a gente não está nesse estado. Então a gente precisa. Outra coisa que dentro das pessoas, do imaginário, né, as pessoas pensam assim, os bruxos não incorporam entidades, espíritos, né, mas elas lidam com o que a gente chama de animais, né, os animais de poder, a parte do xamanismo, né, e isso também não é correto, porque a gente não incorpora o espírito de animal, não é, sei lá, um cachorro que morreu que eu vou incorporar.
A gente quando traz essa energia, é a energia do princípio, né, desses seres. E do princípio assim, se é da minha natureza, se eu preciso desenvolver uma capacidade de independência, provavelmente eu vou ter como a minha força animal, que seriam meus aspectos instintivos, algum ser com características felinas. Ou se eu preciso desenvolver uma capacidade de visão à distância, provavelmente eu vou ter uma águia, vou ter uma coisa. Porque os bichos têm características e a gente associa essas características que a gente precisa desenvolver, que são as forças. É como se eu quisesse acessar a força daquilo que eu preciso. Então eu tenho uma deficiência e eu preciso trazer uma força a mais para eu conseguir fazer as coisas. E essa força a mais a gente pega como se fosse uma força de um animal. Por quê? Porque como a gente desenvolveu demais os aspectos intelectuais, os aspectos racionais, esses aspectos instintivos ficaram menos desenvolvidos. Então a gente pensa assim, tá? Qual é o... Não é que a gente pensa, tá? Porque também não é assim. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, eu queria saber quem é a deusa que vai me proteger, quem é o bicho que vai me proteger, e aí existem sistemas tipo oráculos e jogos e coisas para adivinhação de qual é. Esses seres, eles naturalmente eles aparecem. Começam aparecendo em sonhos, começam a aparecer. É natural. Não dá para você fazer essas coisas por sistemas criados pelo homem. Porque você não sabe se você não tem noção da míriade de deuses, de divindades, de seres que existem, que podem estar querendo te ajudar, porque não vai ser só, sei lá, panteão grego, panteão egípcio, esses nórdicos, não vai ser necessariamente só esses mais famosos, né? Então, assim, todo sistema que se cria, e se cria porque é uma falsa crença de que fica mais didático. Vou criar um sistema assim, eu coloco uma cartinha com 10 deusas, a pessoa escolhe uma, é aquela. Não vai ser assim. Não é assim. E esse não é assim, que é para simplificar, cria uma superficialidade porque não força esse processo de interiorização, de você buscar no íntimo as respostas, né? Então, assim, eu espero que eu tenha, assim, às vezes a gente, eu estava conversando hoje, às vezes a gente que domina um assunto tem dificuldade de imaginar quais são as dúvidas que as pessoas que não têm conhecimento daquele assunto vão ter, né? E às vezes a gente tem que perguntar assim, olha, o que você acha que você não sabe, você gostaria de saber a respeito, né? Porque às vezes a gente não pensa, não acredita que uma pessoa possa ter dúvida em relação a isso, né? E tem, então é importante trazer os esclarecimentos. E eu gostaria bastante que vocês participassem mais e me mandassem sugestões de pauta, temas para a gente abordando aqui no canal, além de o like, se inscrever aqui no canal e deixar a sugestão e também, se possível, né, se vocês estiverem gostando, de compartilharem os nossos vídeos.